Em 1997, a chilena Cat Nunes durante a noite foi dormir como habitualmente fazia, mas pela manhã se deparou com estranhas queimaduras no seu corpo que tinham formato de mãos. Em 1997, a revista espanhola Enigmas publicou uma reportagem especial sobre avistamentos de UFOs no Chile, incluindo estranhas fotos que mostravam queimaduras sofridas por uma mulher não identificada. Essas fotos foram publicadas sem o consentimento dela e durante meses sua identidade foi um mistério, até que ela e sua família concordaram em contar a sua história. Cat Alejandra Belma Núñez, na época com 32 anos e moradora de Iquique, era uma mulher perfeitamente normal, casada e com 2 filhos, que dividia seu tempo entre cuidar da sua casa e trabalhar no salão de cabeleireiros, uma vida perfeitamente comum. Mas na noite de 13 de janeiro de 1997, um fato mudaria sua vida. Naquela noite, ela e seus familiares comemoravam o aniversário do seu sogro, o Sr. Luiz Fuentes, um suboficial aposentado da Força Aérea que era dono de uma barbearia. Durante a comemoração, Cat começou a sentir vontade de dormir. Não era tão tarde, mas ela tinha o hábito de ir cedo para a cama. Ela então tira suas roupas e, ao sentar na cama, houve um barulho como se algo grande tivesse caído no telhado com um golpe forte. Mesmo assustada, Cat permaneceu no quarto. Após isso, ela sofreu uma espécie de lapso de tempo. Ainda durante a noite, enquanto dormia, seu marido veio para o quarto. Cat o vê parar de frente para a cama com um olhar chateado. Ele então fecha a janela e a porta e depois vai ao banheiro. Ela não soube explicar como viu isso tudo enquanto dormia, apenas dizendo que essas imagens ficaram gravadas em sua mente. Sérgio Fuentes, o marido de Cat, relatou que quando foi ao quarto também para dormir, ficou surpreso ao ver a janela e a porta dele abertas e sua mulher nua deitada na cama. Então ele fecha a janela e a porta e segue para o banheiro. Durante a noite, Sérgio teve vários pesadelos e acordou pela manhã deitado atravessado nos pés de sua cama, algo que nunca havia acontecido com ele antes. Como resultado da noite mal dormida, Sérgio acabou passando da hora de se levantar. Ele estava atrasado para o trabalho. Antes de sair, ele viu uma espécie de vergão no abdômen de Cat, a avisando. Cat então se levantou também, foi tomar banho, se vestiu e saiu, sem se preocupar com o comentário do marido sobre as marcas em seu corpo. Ela então parte para o salão de cabeleireiros, já que tinha uma cliente com hora marcada para as 10 e estava atrasada. Cat acabou chegando atrasada, justificando que teve uma noite muito ruim para a cliente. Durante o seu trabalho, ela começou a sentir um desconforto na região do seu abdômen. Então foi até o espelho, desabotoou sua blusa e começou a se tocar e olhar. E lá estavam as marcas. Elas eram vermelhas, pareciam ser queimaduras feitas com óleo ou algo parecido. E o mais estranho, elas tinham formato de mãos. 2 mãos, mais precisamente. Preocupada com essa situação, Cat foi à barbearia do seu sogro, que era vizinho do salão de cabeleireiros onde trabalhava. Ela então conta para ele o que aconteceu e, ao ver as marcas, o Sr. Luiz fica tão surpreso quanto ela. Foi ele quem tirou as fotos das marcas ainda da barbearia para registrar o estranho incidente. Outra pessoa que viu as marcas foi Ruby Montoya, uma cliente de Cat que possui um centro de beleza em Iquique. Ruby conta que quando viu as queimaduras achou aquilo chocante, já que nunca havia visto algo assim na sua vida. Outra coisa que a deixou intrigada é como Cat quase não sentia dor, visto que as queimaduras ocupavam grande parte do seu abdômen. Posteriormente, Cat foi levada a um hospital, mas o médico que a atendeu não deu muita importância ao caso, afirmando que aquelas eram queimaduras superficiais, não se tratando de nada tão grave. O dermatologista Ricardo Romano Walker minimizou o caso, dizendo que aquilo era uma fitofotodermatose. Esta seria causada por uma substância química que pode estar presente em algumas plantas como a arruda e eventualmente em alguns perfumes. O limão, por exemplo, possui esta substância química
que em contato com a pele não causa nenhuma irritação, mas quando exposta ao sol, surge uma queimadura, já que a pele fica mais sensível ao sol. Depois, essa queimadura fica com uma cor avermelhada, podendo até mesmo formar bolhas, dependendo do grau da queimadura, posteriormente ficando marrom, que é uma pigmentação pós-inflamatória, e desaparecendo em poucos dias. O Dr. Romani propôs essa hipótese para o caso de Cat, pois 2 dias antes do aparecimento das marcas, ela passou o dia na praia com sua família. Contrapondo a opinião do Dr. Romani, amiga de Cat Ruby, afirmou que essas marcas persistiram por 7 ou 8 meses até desaparecerem por completo. Já Cat afirmou que para ela, aquelas marcas não eram de mãos humanas, pois notou que nas pontas dos dedos podiam se ver marcas deventosas semelhantes às vistas em tentáculos de polvos. Para tentar solucionar este mistério, em 21 de julho de 1998, Cat é levada para uma consulta com o psicólogo Hort Bucenos Cortada, que realizará uma regressão hipnótica nela. Com base num pré-diagnóstico, o Dr. Cortada garantiu que Cat era uma pessoa psicologicamente normal, se apresentar problemas mentais ou emocionais. Sobre as queimaduras, ao dar uma olhada nas fotos, o Dr. Cortada afirmou que elas foram causadas por algum agente externo, não correspondendo a problemas psicológicos. Ele então submete Cat à hipnose para reconstruir o que aconteceu naquela noite e esclarecer alguns detalhes que ela não conseguia se lembrar. Cat começa a narrar os eventos enquanto esteve no seu quarto. Ela ouve o barulho no telhado, dizendo que se assustou. Então vai até a janela e observa seres andando no telhado, mas ninguém além dela parecia ouvir. Ela então tira suas roupas, abre a janela, a porta e se joga na cama. Logo em seguida, ela se vê de pé aos pés da cama, observando uma massa sólida verde no chão entrando no quarto. Esta massa começou a se levantar, revelando um ser muito maior que ela, com orelhas e olhos muito grandes que se esticavam para cima. Quando ele terminou de se levantar, imediatamente se transformou em uma pessoa com cerca de 40 e poucos anos, mais baixa que ela. O Dr. Cortada insiste para Cat olhar mais atentamente para o ser, mas ela imediatamente começa a dizer que sente medo, e apesar dos apelos de Cortada, ela não consegue contar mais nada. Em 23 de julho de 1998, Cat se submeteu a uma segunda regressão hipnótica. O medo a domina, não permitindo que ela revelasse muita coisa durante o transe. Mas ao estar desperta, ela se recorda de ver o ser que havia visto antes, agora segurando uma espécie de caixa brilhante. O que aconteceu com Cat, na noite de 13 de janeiro de 1997, aparentemente não foi um fenômeno isolado. Alicia Rios Solar, amiga de Cat há 20 anos, mora numa casa vizinha dela. Ela conta que em fevereiro de 1996 ocorreu na sua casa uma experiência sobrenatural que ela relaciona com a de Cat. Na época, seu marido não estava lá, era apenas ela e as filhas. Alice acordou por volta das 2 da manhã e começou a assistir um filme. Às 4, ela começou a sentir sono e resolveu se deitar. Foi aí que algo estranho aconteceu. Ela começou a se revirar na cama, sentindo como se algo a abraçasse. Ela abriu os olhos, mas não havia ninguém, nem seu marido ou suas filhas, mas a sensação de ser abraçada persistia. Ela então começou a rezar e aquela sensação desapareceu, ficando com a impressão que foi apenas um pesadelo. Mas não foi. Em outras noites, Alicia teve pesadelos, onde seres entraram em seu quarto e tentaram retirar suas roupas, chegando ao ponto de lutarem com ela algumas vezes. Ela então se lembrou de orar e, ao fazê-lo, os seres desapareceram. Alice afirma que teve 3 dessas experiências. 2 meses antes do incidente com Cat, um terceiro caso envolvendo uma mulher e uma estranha presença ocorreu a alguns quarteirões de distância. Silvia Aliaga, enquanto dormia, sentiu que algo a estava puxando pelos pés e querendo estrangulá-la. A princípio ela imaginou ser um pesadelo. Todas as luzes da sua casa estavam apagadas, então ela nota ao olhar para a janela luzes coloridas do lado de fora. Enquanto andava em direção à janela para ver o que era, Silvia sentiu que algo a estava empurrando, impedindo que ela se aproximasse da janela.
Ela então corre para o quarto do seu filho e o chama para ver o que estava acontecendo do lado de fora. Acompanhada de seu filho, ela abre a janela, mas não havia mais luzes. Agora, sobrevoando uma árvore na rua, viu algo que para ela parecia uma bacia. Seu então vai chamar outro filho para testemunhar esse objeto, e quando retorna, para seu espanto, vê esse mesmo objeto se transformando num cilindro. Ela conta também que tempos antes, enquanto escovava seus dentes no banheiro, ao olhar para o espelho, ela não viu seu reflexo. Em seguida, ela sentiu como se alguém a estrangulasse. Imaginando que seria um dos seus filhos fazendo uma pegadinha com ela, Sylvia abre a cortina do box do chuveiro, mas não havia ninguém lá. Após as regressões, Cat ainda permanecia com um sentimento de dúvida. Para ela, aquela noite não foi normal e imagens vagas habitavam sua mente, a deixando querer saber o porquê daquilo ter acontecido. Quem ou o que era aquele ser que a visitou.